Boa, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Que a gente parou aqui no. A gente está falando. Voltamos para continuar o nosso estudo sobre o que é o processo de individuação, porque é importante passar por esse processo, entende? A gente falou porque é importante a gente passar, porque faz parte do processo da nossa consciência humana aqui. Então, Jung estava, como é que se diz, descrevendo esse processo que a nossa consciência passa aqui. E tem a ver com o despertar da nossa consciência e do trabalho da espiritualidade. Que ele chamou esse trabalho, a gente chama aqui de a espiritualidade, né? O conceito mais religioso chama de espiritualidade. Mas ele chamou esse processo de individuação. Entende? Entende, pessoal? Então, ele chamou esse processo de individuação, que é o processo aonde a nossa consciência está evoluindo, está no processo de despertar, de perceber que ele não é o ego, né? Já é um grande começo, né, pessoal? Você descobrir que não é o corpo, né? Que não é a mente, né? Que não é seus pensamentos, né? Que não é nada disso aí que a bagaceira já é uma grande evolução da nossa consciência. Porque tem pessoas ainda que não chegou nesse processo. Está totalmente dormindo, morta consciencialmente, não percebe nada. Ela só percebe aqui diante dos olhos, desses olhos que a terra há de comer, entende? Então ela só percebe isso, não percebe mais nada. Ela diz que ela é essa pessoa, né? Porque foi o processo que veio de infância, né? O processo do espelho é isso. Quando a criança olha para o espelho, ela diz: aquele sou eu. E minha mãe é aquela, meu pai é aquele. Então, ela já começa a diferenciar ela do pai, da mãe, né? Quando a criança é tão pequena, ela não consegue diferenciar isso. Ela está num processo como do todo. Mas ela vai perdendo isso ao longo do processo aqui que a gente enfrentamos nessa encarnação, vai perdendo, o qual ela depois precisa fazer esse processo para dentro da alma dela, que é a conexão. Porque quando ela estava naquela conexão, ela não tinha falta de nada. Entende? Mas quando o bebê entrou nessa carnação, ela começou a sentir fome, a consciência dela fome, aí começa a gritar: ou eu quero o peito aí, eu quero alguma coisa para saciar. Então, ela vai achar o peito da mãe ou a mamadeira para saciar aquela, né? Nesse estado, a consciência ali daquela criança, ela não sabe, pessoal. Ela só está sentindo o instinto do corpo, o espírito está sentindo do corpo que ela precisa de alimento para nutrir ela, né? Ela não sabe quem é ela, se ela tem um corpo, ela não sabe nada. Mas quando ela cresce, ela vai se identificando com o ego, com o corpo, com as coisas que tem na cultura. Ela vai se identificando com tudo isso. Você entende que a gente passou por essa bagaceira toda? Você entende, pessoal? Então, esse é o processo do que ele falou e por isso é importante que a gente passe. Aí a pergunta é, pessoal, a pergunta será que a Bíblia fala sobre essa individuação e fala que a gente passa por esse processo, pessoal?
Agora que os evangélicos aí. Não tem individuação. Você viu o que é individuação? É a conexão com a nossa alma. Será que a Bíblia não está falando sobre isso? Sobre essa conexão com esse Deus, né? Com esse ser superior que a gente sempre tem que se conectar com ele. Será que a Bíblia não fala sobre isso? Você entende, pessoal? Quando a gente estuda o conceito, fica mais fácil de a gente achar na Bíblia, porque a Bíblia está mais romântica, está mais uma metáfora, né? E o que Jung escreveu também com outros nomes, né? Individuação, psique, de ele colocar a alma, ele coloca a psique, entende? Porque ele queria sair daquele contexto que existia na época, era o contexto religioso. Foi por isso que ele escreveu, mas é um processo da espiritualidade. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Né? Se você não entenda totalmente o que Jung falou, não, eu não quero que você totalmente entenda o que Jung falou. É que você entenda isso, que isso foi um processo, né? Pelo qual ele estava descrevendo a nossa trabalho com a espiritualidade. Ele disse, sem esse trabalho com essa individuação, que é a nossa espiritualidade, você não vai tirar as máscaras que existem. Você não vai, você vai ficar na máscara, na caverna, sendo enganado aí. Entende agora, pessoal? Então, a Bíblia fala, então vamos ler aqui, pessoal. Romanos 15, versículo 5 até o 7. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, o Deus que concede perseverança, ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para com que um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite um ao outro da mesma forma que Cristo o aceitou, a fim de que você glorifique a Deus. Então, pessoal, olha aqui o apóstolo Paulo fala. Que maravilha. Então, ele fala que a gente tem que chegar a um espírito de unidade. E é isso, é o processo de individualização, está levando a gente se conectar com esse espírito para se tornar uma unidade. Entende? Por isso que a Bíblia fala do processo de individuação. A gente está saindo do processo de individualismo para entrar em conexão com o espírito, para fazer a vontade, ser guiado por esse espírito, para entrar num processo de unidade desse espírito. É isso. E até agora, os evangélicos cristãos não entenderam isso. Está todo mundo na sua individualidade, um guerreando com o outro, né? Uma briga. E quem está dando risada disso? É o inimigo. Olha lá, ó. Porque vocês estão dormindo, não estão entendendo. Entende? Para que com um só coração, entende? Tem que ter só um coração, um só espírito, uma só voz. Uma só voz, vocês glorificam ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite o outro irmão, da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que você glorifique a Deus. Então, aceite o outro irmão, porque você quer que o irmão seja como que você faça a coisa que você faz. Não aceite ele. Ele tem um processo dele diferente do seu. Não é um processo igual ao seu. Entende? É isso que acontece nas religiões, pessoal. Porque ele vai colocar como você tem que fazer. Não só
nos evangélicos, mas até agora também no meio espiritualista tem isso também. É assim que você tem que despertar, é dessa forma. Aí cada um tem sua forma, né? Aí tem para todo gosto. É isso, pessoal. Esse é o engano que está. E a gente precisa tentar. Então, a Bíblia fala sobre a individualização, fala. E fala também sobre o processo que a gente passa. Aí ele fala, Salmo 133, 1, verso 3. Vamos ler aqui. Ele fala, como é bom e agradável quando os irmãos vivam em união, e como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes, e como o orvalho de Emon, quando desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, é o lugar, é esse lugar, né, que eu falei até no outro vídeo, é o lugar de transmutação. É aonde o Senhor está. Então, quando vocês vivem em união, né, os irmãos estão no mesmo amor, no mesmo espírito, vocês estão em união em espírito. Então, ele disse que é como o óleo precioso na cabeça, né, do que era o profeta lá, Arão, né? E como desce pela barba dele, aquele óleo, e como orvalho que desce no Monte Sião, né? É aquela benção refrescante, aquela benção. Então, é aquele momento de paz, de tranquilidade que você está sentindo. Então, é esse momento que o nosso espírito quer se conectar com esse Deus que é a nossa alma, o nosso Deus interior. Aí ele fala, ali o Senhor concede a bênção. Então, a bênção, a transmutação vai acontecer ali, da vida para sempre. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, João 17, versículo 20 e 23. Ele fala, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aquele que crê em mim, por meio da mensagem deles, por meio da mensagem dos discípulos. Jesus estava orando, né? Estava pedindo, não rogo somente por eles aqui. Então, Cristo estava, não rogo somente por esse meu discípulo, mas por aquele que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Então, a mensagem, aí teve um que dizendo, os discípulos, talvez alguns discípulos não existiam, sabe, pessoal? É cada coisa que eu vejo por aí, pessoal. Entende? Então, é através da mensagem dos discípulos que a gente vai crer em quem? Em Deus, em Cristo, para que todos sejam um Pai, como tu és em mim e eu em ti. Então, Cristo está nessa comunhão com esse Deus, ele é unidade com esse Espírito que é o Pai, que é Deus. Então, ele queria que a gente também se conectasse com esse Deus, se tornasse uma unidade, em um só pensamento, em um só coração. Então, é isso que Cristo quer, né? Como ele fez com os discípulos, né? Aí ele fala que ele também seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando você está conectado em Deus, em Cristo, você vai passar aquela essência e o mundo pode crer em você. As pessoas podem crer. Entende? Deixo-lhe a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um. Então, Cristo, eles têm que ser um como a gente é um, Pai. Está orando, né? Aí ele fala, eu nele e tu em mim. Então, a gente vai estar conectado a Cristo e Cristo conectado a Deus.
que vai ser transmitido toda essa bênção, essa energia, essa conexão. Entende? Que ele seja levado à plena unidade. Então, é o que esse processo de individualização está levando. Está levando você para uma unidade, não para uma separação. Você entende agora o que é o processo da individualização, pessoal? Aí ele fala, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, o mundo só vai saber que Deus enviou Cristo como? Quando eles se tornarem um, se conectar, quando eles despertarem. Quando a pessoa não desperta, ela não percebe isso. Ela pode até se tornar a consciência cauterizada e vai se tornar igual um ateu, vai dizer, não existe Jesus, não existe Deus. Entende, pessoal? Por quê? Essa consciência não está ainda percebendo essa conexão. Entende? E amar-te como me amaste. Então, quando a gente conecta a Cristo e Cristo está conectado com Deus, a gente sente o amor de Deus através de Cristo. Entende, pessoal? Eu, rabusquei aqui, fui detalhando para você entender esse processo, né? Aí ele fala, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Vamos ler aqui. Ele fala, ora, assim como o corpo é uma unidade, então, quando a gente está conectado com a nossa alma, pessoal, com Cristo, a gente está no corpo que é a igreja, estamos em unidade. É espiritual. Embora tenha muitos membros, né? E todos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Então, a igreja é esse corpo espiritual. Você que conectou, você é uma parte desse corpo. Então, por isso que você está na faixa de amparo, aonde vai receber amparo da espiritualidade. Porque você faz parte do lado da espiritualidade que está trabalhando contra o lado, né, contrário a Deus. Entende, pessoal? Você faz parte. Então, você recebe todo o apoio necessário que você precisa para fazer o trabalho da espiritualidade aqui. Aí ele fala que pois, aí ele fala, assim também com respeito a Cristo. Então, assim é também respeito com a conexão com Cristo. Ele fala, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um espírito. Então, só existe um espírito que está guiando todos, conectado nessa unidade com esse corpo que é a igreja de Deus espiritual. Entende? Aí ele fala, quer judeu? Então, quer judeu? Não existe nacionalidade. Quer grego, quer escravo, quer livre. Não interessa. Então, está olhando para o processo dessa conexão da sua consciência com esse corpo. Deus está olhando isso, não está olhando se você é judeu, se você é grego, se você é gentil, se você é escravo, se você é livre. Não está olhando isso. Então, uma pessoa que está desperta nesse conhecimento, ela tem que olhar outra pessoa como consciência, não para a nacionalidade, não para a etnia, não para a raça dela. Ela não tem que olhar. Mas agora, nos grupos religiosos, acontece isso? Acontece. Porque eles estão no ego. Então, o que é que tem no ego? Vai ter discriminação, vai ter disseção, separar aqueles que têm dinheiro que não têm. Então, vai existir tudo isso. Não tem para onde correr. É por isso que acontece. Eu já presenciei isso
Em vários grupos. Não vou dizer só de um aqui, não. É em vários que eu passei, eu percebi isso. Por quê? As pessoas estão olhando como as pessoas estão olhando aqui no ego. Você vê quando o pastor escolhe aquele que vai administrar a palavra ou vai cantar na igreja. Ah, coloca aqui, ó, essa irmã, ó como ela é linda, oh meu Deus, olha a voz maravilhosa, oh, coloca aí ó, esse pastor, olha como ele é bem apresentável. Então, eles estão olhando isso. Isso é que são coisas do quê? São coisas do ego. Deu para entender, pessoal? Eu estou sendo bem claro, estou indo bem devagar, para que você possa entender o que é que está acontecendo. Você possa perceber, né? Aí ele fala que fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer livre, quer escravo, quer livre. E todos nós fomos dados de beber de um único. Então, nesse corpo só tem um único que a gente tem que se conectar, é com esse Espírito. Ele está dirigindo. Então, a espiritualidade é uma só. Só tem um Espírito que está dirigindo tudo. Mas tem outras formas que o Espírito está dirigindo? Tem, mas é um Espírito. Entende, pessoal? É isso que eu quero que você entenda. Aí ele fala, 1 Coríntios 12, versículo 21 e 26. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Então, se você é uma parte do corpo, por isso que eu estou falando, ninguém é melhor do que o outro aqui, pessoal. Você vai dizer que o corpo, o olho não tem importância, não. Então, o dedinho lá do pé, né? Corta esse dedo aí, não tem. Você vai fazer isso com o seu corpo? Não, pessoal. Todas as partes do seu corpo são importantes para você. Aí ele fala: nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Não existe isso. Entende? Ninguém é importante. Cada um ali que está no corpo é só funções. Então, pessoal, eu tenho uma função no corpo. Significa agora que eu sou melhor do que vocês? Não. É isso o engano que muitos líderes, né, de vários grupos, né, não só evangélico e católico, não, mas de vários grupos, né, tem muitos aí, tem caído nisso, porque não compreende, não está no ego, não compreende essa espiritualidade. Aí ele fala, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha, ele está dizendo, aquele que você não dá nada é o mais fraco, é esse que tem mais valor. Entende, pessoal? Então, você que está no corpo é uma cabeça, né? É uma coisa importante do corpo. Você vai servir aquele que é menos no corpo. Entende, pessoal? É assim no reino de Deus. Não existe o mais fraco lá vir servir o maior. Não existe isso. Na espiritualidade, no reino de Deus, não existe. Isso é coisa da concepção humana aqui, dessa realidade. Então, tem que mudar esse pensamento. Aí ele fala, e os membros que passamos seremos honrosos. Tratamos como especial honra. Então, temos que tratar esse com mais honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com mais decoro especial. Enquanto que em nós são decorosos, não precisa ser tratado de maneira especial. Então, se você já tem aquela honra no corpo, já não precisa ser tratado. E é ao contrário, né? As pessoas tratam mais especial essa. Ah, ele é especial. Aí o líder, o pessoa lá, cai no ego. Ah, eu sou especial, eu tenho um diploma, eu sou especial. Já foi, meu irmão.
já caiu no laço do passarinheiro, entende? Aí ele fala, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Então, para que não haja divisão. E às vezes acontece. Mas sim que todo membro tenha igual cuidado um para com o outro. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem, como ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, por quê? O seu dedinho, se você cortar lá, você vai sentir, pessoal. Eu estava um dia fazendo aqui minha unha, né? Tirei assim, deixou aquela ponta que dói muito, né? Nossa, pessoal, foi uma dor. Foi uma dor na alma, né? Eu não sei como mulheres gostam de ficar fazendo unha constantemente, né, pessoal? E é uma tortura, pessoal. A gente, homem, assim, não faz muito, né? Mas quando tá grande, a gente vai lá e dá aquela cortadinha e já começa a sofrer, né? Eu não sei porque essas mulheres gostam, mas elas gostam. Fazer o quê, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Efésios 4, versículo 3 e 6. Faça todo o esforço para servir a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, temos que fazer todo o esforço, pessoal. Principalmente aqueles que estão acima, que está no corpo, que é o mais forte, ele vai ajudar o mais fraco. Há um só corpo. Há um só corpo. Não tem outra igreja. Não tem, não existe. Aí, o que abrir aí de tanta igreja, não existe. Isso aí é tudo do ego dessas pessoas. Cada um colocou seu nome. Não existe, só existe um corpo só. Um só Espírito, assim como a esperança, para que você for chamado em uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e é Pai de todo, que é sobre todo, por meio de todos e em todos. Então, ele é por meio de todo, ele está em todo, ele está no meio de todo. Então, esse Deus está permeando tudo, pessoal. Né? E a gente foi chamado para esse corpo espiritual. A nossa consciência foi chamada, né? Que é o processo da individuação, que a gente vai se conectando com a nossa alma, pessoal. Com o Espírito, né? Espírito Santo, centelha divina, né? O eu superior. Então, a gente vai ter nessa conexão, a gente só vai entrar nesse corpo, pessoal. Só há um. Agora, aí foi tipo um cidadão me perguntou, irmão, por que existe tanta religião, tanto grupo? Por que existe? Porque esses homens estão no ego. Esses homens querem ser alguma coisa, querem demonstrar que é alguma coisa. Eles estão no ego. Aí vou fundar minha igreja. É por isso que eu não coloco aqui, não estou fundando igreja nenhuma. Você vê eu chamando você para a igreja? Já tenho mais de 390 vídeos gravados. Você viu alguma vez eu chamando vocês para alguma igreja? Porque só tem uma igreja que você tem que conectar a sua consciência. É com esse corpo espiritual e com o espírito. Não existe outro. Não existe. Todos esses daí construíram por causa do ego dele, né? E é isso que acontece. Aí, aí ele fala, Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio da junta, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando as partes estão em harmonia, vai crescendo esse corpo, pessoal. Quando está na divisão, é por isso que o apóstolo Paulo está chamando não o vínculo da paz. Faça esforço para manter o vínculo da paz. Porque se não tivesse vínculo,
da comunhão ali com o Espírito, você não faz parte da igreja. Você vai criar divisão, tumulto. É o que tem acontecido aí. Ah, eu vou fundar a minha, aí sai lá, é fundadeira. Ou eu vou fundar. Aí tá. E aqui, pessoal, essas palavras aqui das escrituras que o apóstolo está, não é da igreja católica e nem dos evangélicos. Eles colocam isso dizendo que é da igreja dele. Cada um, em cada igreja que eu fui, né? Que eu sou músico, eu toquei na igreja, cada um falava que era da igreja dele. Entende a confusão, pessoal? É isso que acontece, né? E está acontecendo até hoje, enquanto as pessoas não despertarem. Aí o que é que ele fala mais? É 1 Coríntios 1, versículo 10. Irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com o outro no que fala, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala. Irmão, irmão, né? O apóstolo Paulo fala, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo falando, eu suplico. Então, ele estava suplicando que concorde um com o outro, não faça divisão. Porque senão o espírito não está, ele sai. E o processo da individuação, pessoal, é para levar esse processo de unidade. Entende? Mas quando não está no processo, está tendo divisão, é que tem gente no ego. Então, o apóstolo Paulo enfrentou aí uns irmãos que estavam no egão aí, né? No ego, no egão, no ego bem grande, que estava fazendo isso, né, pessoal? E ele estava suplicando, pedindo para que não fizesse isso. Aí ele fala, 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, essa era o final de toda a carta, né, que o apóstolo Paulo, né, e até o Pedro, eles falavam isso quando terminavam. Por quê? Ele queria que os irmãos estavam no amor de Deus, a comunhão com o Espírito. Então, você tinha que ter conexão com o Espírito, senão você não participava do corpo espiritual. Seja com todos vocês. Amém. Não é assim? Eles terminavam a carta deles pedindo a comunhão, pessoal. Aí ele fala, Apocalipse 2, o Apocalipse 21, versículo 3. Ouvi uma voz que vinha do trono dizendo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, pessoal, olha na visão de João, né? Lá na ilha de Pátimo, ele disse que ouviu uma voz que saía do trono, né? O trono branco lá, que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Você entende? Porque tinha um tabernáculo, né? O povo de Israel tinha um tabernáculo onde ele adorava a Deus, né? Lá onde fazia o sacrifício, ele tinha. Mas ele disse que agora esse tabernáculo, que é Cristo, está com os homens. Então, por que os homens têm que se conectar, entrar nesse tabernáculo? E quem é que entra nesse tabernáculo? É a sua consciência. Por isso que eu falei, se existe tabernáculo, tem um lugar santíssimo. Aonde fica o lugar santíssimo? Eu fiz essa pergunta aqui. Não teve nenhum pastor que veio me responder. Aonde fica? Se ele disser que é na igreja dele, pessoal, a gente tem que ir para lá.
Vamos todo mundo para lá, porque o santíssimo lugar é lá. Você entende, pessoal? Você entende que o engano que está por aí, que isso é um processo do Cristo interior que está no ser da pessoa? Por isso que ele disse, com quais eles viverá. Então, os homens vai viverá através desse tabernáculo. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com ele. Então, Deus vai estar ali e ele será o seu Deus. Então, você vai ter conexão. A sua consciência vai ter essa conexão. Então, é espiritual, pessoal. Entende aí, os evangélicos? Aí ele fala aqui, 1 Coríntios 1, versículo 19. Fiel é Deus que chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus foi que chamou você para essa comunhão com esse Cristo interior. É Deus que está chamando. Você sente o despertar. Entende? Você sente, você começa, sua consciência começa a perceber, e quando você se desvia, tem que acontecer alguma coisa, um EQM, uma saída do corpo, para que você perceba, nossa, a consciência dessa pessoa tá perturbada aqui nessa. Então, ele tira você do corpo através de um EQM, até então, numa saída do. Para que você perceba que você não é isso aí, né? Por isso que as pessoas que sofrem EQM, pessoal, e saída do corpo, ela não é mais a mesma. Ela não é mais. Entende? Por causa disso, ela começa a perceber que ela não é aquele corpo, não é o ego. Ela disse, eu sou outra coisa, eu vi. Ela já começa a falar. Aí ele fala, Mateus 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Cristo vai estar no meio e Deus também. Porque Cristo está ligado a Deus, né? Ao Pai. Aí ele fala, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quem é esse que está batendo a porta, pessoal? Os evangélicos vão saber. É Jesus. Que porta? A porta da sua casa? Você entende, pessoal, que é lá no nosso íntimo. O trabalho que a espiritualidade está fazendo é no nosso íntimo. Você entende agora? E você não pode endurecer o coração para essa voz. Você tem que permitir para que ele seja com você, ele trabalhe no seu ser. Entende? Eu já falei aqui várias vezes. Aí ele fala, 1 João 1:3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, quando a gente estuda aqui os apóstolos, a gente fica tendo essa comunhão, a gente tem a comunhão, opa, saúde, com o Deus, a comunhão com o Pai, que os apóstolos estavam tendo comunhão e com Cristo. Então, a gente entra também nessa comunhão. Por isso que João fala isso aqui. Por isso, quando a gente vai lendo os apóstolos, os ensinamentos, as coisas, a gente vai começar a ter comunhão com esse Deus e com Cristo. Não existe você entrar em comunhão sem os fundadores, fundamentos que são os apóstolos, pessoal. Não existe isso. Isso é engano. É engano também. Entende? Aí ele fala, Hebreus 10:22. Assim aproximemos de Deus com o coração sincero
e com a plena convicção de fé, tendo o coração aspangido para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, pessoal, a gente tem que ter um coração sincero. Por quê? Para que essa aproximação, essa conexão seja verdadeira, o qual Deus vai purificar nossa consciência culpada e lavar o nosso corpo com água pura, com a palavra da verdade, com a essência da verdade. Então vai sair puro, só tem essência. Você já viu um perfume? Quando ele é falsificado, as pessoas conhecem a verdadeira essência do que foi falsificado. Entende? Então, essa palavra de Deus vai sair com essa essência e as pessoas vão querer adquirir essa essência, né? Aí ele fala, 1 João 4, versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, olha o que João está falando. Nós sabemos que ele está em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, ele sabia por causa da conexão com o Espírito, pessoal. Ele sabia dessa conexão. Então, os apóstolos estavam experimentando essa conexão, né? Aí, o que é que ele fala mais? 1 João 3, versículo 24. Ora, o que obedece os seus mandamentos, nele permanece, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, João fala, se a gente está obedecendo os mandamentos, né? Nele a gente está permanecendo. E ele, né? E ele neles, né? Todos, do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, pela essa conexão, a gente vai saber que está verdadeiramente conectado à espiritualidade. E você tem que ser sincero. Não estou, irmão, conectado, tá isso, eu não estou bem, as coisas... Você tem que ser sincero, porque é nessa sinceridade do coração que você aproxima de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida. Entende, pessoal? Você entende? Aí ele fala que 2 Coríntios 6, né? 2 Coríntios 6, versículo 16. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala que quem acordo há entre Deus e o templo e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Então, a gente é o santuário de Deus. Como disse Deus, habitarei com ele, entre ele andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a gente está com a conexão com o Espírito. A gente é o santuário desse Espírito. A gente é de Deus, pessoal. Entende? Agora, como é que você diz que eu vou para a igreja para buscar Deus? Eu sempre ouço isso, pessoal. De evangélico, né? E às vezes de alguns católicos, eu vou buscar. Você não é já o templo de Deus, Deus já não anda com você. Ele fala, andarei com ele, serei seu Deus e eles serão meu povo. Habitarei com ele. Então, Deus vai habitar na gente. Como é que você diz que vai buscar Deus, pessoal? Você entende que isso é uma visão que está fora da espiritualidade? Está fora. Precisa voltar a conexão, né, pessoal? Porque isso aí não é espiritualidade, né? Aí ele fala, 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você?
o apóstolo Paulo já rasgou logo o véu aqui, pessoal. Olha o que ele fala. Vocês não sabem, irmão, para que vocês estão aí querendo ir para igreja e buscar não sei o quê? Se você não sabe que Deus está habitando, agora, por que essa pessoa não está percebendo que Deus está habitando nela? Por causa que a consciência dela está dormindo. Ela não passou por esse processo de individuação, que é o processo do despertar, aonde ela percebe as coisas, tanto as coisas internas como externas, né? Ela percebe. Então, quando a pessoa não está percebendo que ela é um santuário de Deus, é que está morta espiritualmente. Consciência não está vendo, não está enxergando, não está cheirando, não está sentindo nada, está morta. Ah, cadê Deus? Ah, onde está Deus? Tem um bocado ainda que fica fazendo isso. Tem, eu vejo aqui nas redes sociais, pessoal. Não existe Deus, não, rapaz. Não, não tem Deus. Onde está Deus? Pessoas de grupo religioso, pessoal. Você entende? Por causa que está morto espiritualmente. E os pastores querem que você fique nessa mortandade aí que eles administram vocês, né? Vocês trazem benefícios maravilhosos. E aí e assim caminha a humanidade, né? Fazer igual até a música de Lu Santo, assim caminha a humanidade. Assim vai caminhando. E aí, quando você morre, não despertou, você vai para o umbral, depois volta de novo a ter outro corpinho lindo para poder despertar. Tem gente, pessoal, que, nossa, desvia tanto a consciência, vai fazer cada coisa estranha que perdeu a encarnação, sabe? Então, pessoal, por isso que meus vídeos aqui é para ajudar esse tipo de pessoa que está nesse processo, né? E não está entendendo. Ele está passando por esse processo de individuação, né? Por isso que eu disse que muitos terapeuta, psicólogo, psicanalista estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Alguns sabem, outros não sabem, né? Mas se ele vai fazendo o processo, a espiritualidade vai intuir ele, vai ajudar ele a cuidar daquela consciência. Entende? Porque Carl Jung fez essa terapia, psicoterapia, para fazer com que você entre nesse processo de despertar. Ele usou outras palavras, usou outros nomes, outros conceitos, mas que está falando da mesma coisa. Essa foi a jogada de Carl Jung. Entende? Eu gosto muito dele por causa disso, porque ele usou a sabedoria, né? Na época, as coisas religiosas, política, era inflamado, pessoal. Hoje é inflamado, mas é menos do que naquele tempo que Carl Jung estava aqui nessa encarnação. Entende, pessoal? Tem como é que se diz, no processo aí, existe isso. Entende? Então, ele usou essa sabedoria para falar de espiritualidade, mas de outra forma, né? E usou para fazer até psicoterapia para ajudar as pessoas nesses processos, né? Eu espero que a maioria dos terapeutas, né, dos psicanalistas, principalmente Carl Jung, entenda sobre que é um processo de espiritualidade, o qual ela vai fazer com aquela consciência se conectar com a alma dela, né? Para que ela entre nesse processo de individuação, não é individualidade não,
A individualidade, as pessoas já estão, que é no ego. Individuação é para chegar a esse espírito de unidade com a sua alma, aonde tem toda a essência de moral, de lei ética. Então, se você está sendo dirigido, você, como é que se diz? Não vai sofrer os danos, a sua consciência agradece. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, agradecer, né? Eu cansado mesmo assim, mas eu cheguei, levei minha mãe na emergência, mas voltei e fiz um estudo, pessoal. Espero que vocês cumpram a sua parte de estar assistindo, que vai expandir a sua consciência. Agradecer a vocês, né? Tá aí, meus contatos estão tudo aí na descrição do vídeo aí, lá sobre a pessoa. Na hora que você vê assim, sobre a pessoa de Samuel, é você tocar ali, vai aparecer toda a minha informação, o meu Zap, o meu Pix, né? Tá lá o meu Instagram, né? Tá lá toda a minha informação, tá certo? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!